prazer enorme de receber o professor José Dias Leite Júnior, que é do Departamento de Literatura da nossa Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vindo, Zé Leite. Até onde eu pude alcançar, é irmão de dois colegas nossos, professores aqui da faculdade, o professor Robério Dias Leite e o professor Leite, da ortopedia, o Robério lá da pediatria, junto comigo. É um prazer recebê-lo. O professor Fernando Siqueira, que iria participar como debatedor, teve problemas familiares, lamentou muito a participação dele, nós também, porque é um grande escritor e um grande leitor, e eu fiquei nessa incumbência de fazer apenas algumas observações, fazendo esse link aí entre a grande literatura e que aportes, né, a leitura de obras de artes literárias pode trazer para a tarefa médica, né, para o fazer médico. Então, eu queria agradecer a todo mundo, já temos cerca de 40 pessoas na sala, e queria imediatamente, então, agradecer também a professora Fernanda Coutinho, que foi a professora que nos indicou e trouxe o professor Leite para nossa sessão de hoje. Ela versará sobre o livro e também sobre o filme, né, Ensaio sobre a Cegueira, do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago. E nós vamos, então, passar a palavra para o professor Leite fazer a sua exposição. Professor Leite, mais uma vez, muito obrigado. Fique absolutamente à vontade. O professor João Macedo está em outras atividades, que é o diretor da nossa Faculdade de Medicina. Talvez chegue um pouco mais tarde. E também pediu-me para congratular-me, né, e agradecer a sua presença entre nós. Bom dia a todos e bom dia ao professor José Dias Leite. Muito bem, gente. Um bom dia para vocês que estão participando, né, deste evento e particularmente ao professor Álvaro, né, que tenho a satisfação de conhecer agora, né, pessoalmente, tá? Quer dizer, virtualmente, mas pessoalmente, né, ao mesmo tempo. Também a professora Fernanda, né, do nosso departamento, grande amiga, né, e assim, a participação de modo geral, agradecer também o apoio técnico, né? Acho que está tudo bastante certo. Acho que estão todos e todas me ouvindo, não? Tudo direitinho? Ouvindo bem, ouvindo bem. Muito bem. Pois, bom, antes de tudo, realmente é um projeto bastante assim interessante, né? Que eu entendo que dá a dimensão da nossa universidade, que tem, eu acho que para merecer esse nome, não é? Nós que muitas vezes trabalhamos assim nesse isolamento departamental, né, encontramos, acho que no momento como este agora, do projeto, né, acho que justamente assim, algo que justifica o sentido essencial do nosso trabalho, né? Nós não nos fechamos nas nossas especialidades, mas encontramos justamente a humanidade, né, como traço comum, tá certo? Para todas as nossas pesquisas, né? Todas as nossas atividades, ensino, extensão e assim por diante. Então é com muita satisfação e muito particularmente em relação à obra de José Saramago, certo? Que venho assim pesquisando, certo? Que dediquei já, venho dedicado a uma pesquisa, porque eu sou da unidade de literatura portuguesa, certo? E venho dedicando, né, assim, muitos trabalhos. E recentemente, faz alguns anos, em pós-doutorado, tive a oportunidade de fazer um levantamento, um fichamento acho que foram coisa de uns 200 trabalhos aproximadamente, né? Pude assim avaliar o impacto dessa obra nas pesquisas sobre o autor, certo? Que evidentemente pela sua importância tem tido uma recepção acadêmica fabulosa, é óbvio, né? Um prêmio Nobel único, né, em língua portuguesa, certo? Que nos faz refletir sobre o papel geopolítico, né, da nossa língua, o impacto que nós temos como, assim, em termos de reconhecimento intelectual no panorama do mundo, certo? Então, venho aqui apresentar algumas palavrinhas, né, a respeito
da obra, certo? Eu vou aqui seguir um roteiro, tá? E vou apresentar assim, qual é o posicionamento dessa obra, o ensaio sobre a cegueira, certo? Ensaio sobre a cegueira no conjunto do que produziu Saramago, algumas linhas importantes para a sua leitura, certo? E eu acredito que, mais a título também de estimular a curiosidade, o debate, a participação e também convocar outros, né, pontos de vista sobre o assunto que é inesgotável, tá certo? Bom, então, aqui, primeiramente, né, é bom lembrar que o ensaio sobre a cegueira, que é de 1995, certo? Ele está assim, a meio caminho de uma produção, porque, em termos de romance, né, o Saramago tem uma experiência mal sucedida em 1947, com Terra do Pecado, que ainda tem muitos cacoetes do naturalismo do século XIX, né? Então a gente pode dispensar essa literatura assim, né, do rapaz, né, Saramago. E de fato ele começa com um romance que tem um sentido literário mais importante, como o Manual de Pintura e Caligrafia, em 1977, tá certo? Nesse Manual de Pintura e Caligrafia, o que é interessante é que ele cria a própria figura do enunciador literário, certo? Então, ele se experimenta, daí o nome Manual de Pintura e Caligrafia, em que, de alguma maneira, assim como fez a própria humanidade, se parte, né, de uma representação pictórica da realidade, como nós vamos encontrar na arte rupestre, para a escrita. Então, existe um trajeto, né, da humanidade, digamos, do pictórico para a escrita. É evidente que o discurso, na oralidade, ele precede o pictórico, já que as histórias das caças, né, vamos imaginar aqueles, né, homens primitivos, as histórias já estavam, né, formadas em termos até de uma certa mitologia. Então ela passa para a pintura, mas depois a pintura vem num processo sucessivo de abstração até chegar à escrita. E a escrita é justamente o momento em que aparece a história, certo? Então há um registro consciente dos fatos e a partir daí um poder muito maior da sociedade para, né, projetar os seus caminhos, o seu protagonismo, ela se inventar. Portanto, aí nós temos na figura do próprio pintor que se transforma em escritor uma alegoria, né? Já que nós podemos fazer uma analogia entre essa história pessoal e a história, né, da humanidade. Bom, então é evidente que apareceriam vários trabalhos, né? A partir do Manual de Pintura e Caligrafia. É importante que em 80, isso aí para muita gente é curiosa sobre a maneira de escrever do Saramago, coloca perguntas entre vírgulas, né? Ele não coloca o ponto de interrogação. Então, essa escrita não começa com o Manual de Pintura e Caligrafia, mas com o levantado, né, levantado do chão, que é de 1980. É aí quando aparece essa escrita fluente, certo? Que vai caracterizar bastante o estilo, né? O modo de escrever de Saramago. Muitas vezes isso é que chama atenção, né, para assim, como particularidade do autor. Bom, então ainda haveria o ano da morte de Ricardo Reis, de 84, a Jangada de Pedra de 86, que é um protesto que ele faz sobre o tratamento desigual que recebe a Península Ibérica em relação ao conjunto da Europa, certo? Então, a Península se destaca do continente europeu e vai buscar o seu lugar no nosso aqui terceiro mundo, né? Então, ele mostra a situação de pânico e tal, que de alguma maneira já tem uma relação com o que vai ocorrer com o ensaio sobre a cegueira, certo? Depois, ele tem um investimento essa eu pulei, né, um livro importantíssimo que é o Memorial do Convento de 82, que volta para os tempos de Dom João V, né, ainda lá no século XVIII, certo? E que traz, né, tem traços do romance histórico, tá certo? Que também, de alguma maneira, vai dialogar com a história do Cerco de Lisboa, que também faz, né, esse resgate histórico. Bom, e aí vem, né, em 91, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que certamente foi a obra mais polêmica, né? Então, uma vez que ele vai
colocar Jesus num plano de humanidade, certo? E vai certamente fazer com que as pessoas questionem um pouquinho sobre os aspectos ideológicos que estão muitas vezes por detrás, né, do discurso religioso, tá? Bom, e finalmente, né, em 95 é que aparece o ensaio sobre a cegueira. E haveria, evidentemente, outros, né, que não vêm ao caso, tá certo? E também muitos trabalhos, tá certo? Então, o último que ele vai deixar ainda em vida, né, quer dizer, pronto, concluído, vai ser o Caim, de 2009, tá? Bom, mas ainda haveria uma publicação incompleta de Claraboia e assim por diante, mas enfim, o ensaio sobre a cegueira está, portanto, já numa posição de maturidade do autor, tá certo? E diríamos assim, na metade, né, da sua produção de fato reconhecida na área do romance. Mas ele tem também a sua poesia com os poemas possíveis, tá certo? Tem o Provavelmente Alegria e o Ano de 1993. Bom, os poemas possíveis de 66 e provavelmente Alegria de 70, tá certo? São ainda constituídos em verso, são poemas realmente escritos em verso. Mas o que se percebe é um processo de prosificação que vai se efetivar nesse livro, que é muito importante e muito pouco lido, que é o Ano de 1993, que é uma ficção científica, tá certo? Com forte influência do surrealismo. Já existe todo esse cenário, né, distópico que vem caracterizar, por exemplo, né, o ensaio sobre a cegueira. E aqui ele já ensaia uma escrita sem pontuação, certo? Então, é um livro fundamental para se entender, sobretudo, essa perspectiva que ele vai explorar no caso de ensaios sobre a cegueira, né? Ou também ensaios sobre a lucidez, certo? E assim por diante. Bom, temos a dramaturgia, né? Mas eu vou saltando aqui, certo? Ele não deixa de homenagear o Camões, por exemplo, com O Que Farei com Este Livro, né? Reflete sobre a religião e assim por diante, como, por exemplo, a Segunda Vida de São Francisco, né? De Assis, In Nomine Dei. Bom, mas aí também eu chamo a atenção para um trabalho que é o trabalho do conto. Ele tem pouquíssimos contos, tá, reunidos em Objeto Quase, mas ali ele já faz uma prévia, certo? O Objeto Quase, que é de 78, já mostra, né, assim, um amadurecimento, né? Quer dizer, aquele primeiro impulso para ele chegar a realizar o que realmente é a grande literatura de Saramago, que é o seu romance. Bem, vou aqui para algumas observações, né? Bom, a respeito do autor, acho que todos que são interessados têm uma ideia mais ou menos, né, de que ele nasceu em 22, né, no Ribatejo, tá? E vai falecer em 2010, tá bem? Bom, mas aqui eu recomendo para quem se interessa sobre a biografia de Saramago, o próprio discurso que ele fez no Prêmio Nobel, em que ele reconhece que o mestre que ele teve, né, em termos de oralidade, foi um avô analfabeto, o avô Jerônimo, certo? Que contava histórias para ele, é muito interessante. Ele diz: o homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. E também nesse discurso, ele reconhece que os grandes mestres que ele teve, tá certo, como autor, foram as personagens, tá certo? E é interessante esse reconhecimento porque há uma consciência de que há um enunciador literário que se constitui no trabalho literário. E aí nós temos a palavra-chave para se entender o projeto de Saramago, é a palavra trabalho, certo? O autor é um marxista, não é isso? É um comunista que se integrou realmente ao partido, tá certo? E o PCP, né, que é bastante importante em Portugal, e que vai estabelecer sua obra nessa perspectiva, tá certo? Bom, e nós vamos ter a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, sobre o ensaio sobre a cegueira, é interessante haver uma correlação para quem gosta de estudar assim em conjunto, tá bem? Com uma certa concordância entre obras. Então, se você se interessa pelo ensaio sobre a cegueira, eu recomendo um retorno para o livro, né? Esse em prosa poética, esse épico de ficção científica, um tanto quanto surreal e distópico, que é
o ano de 1993, como eu disse, de 75, tá certo? É interessante 75, um ano após a Revolução dos Cravos, que jamais ele teria a oportunidade, na censura do regime salazarista, né, de publicar uma obra com essa perspectiva crítica. Bom, é muito importante também, em Objeto Quase, esse pequeno livro de contos, o conto Embargo, em que vamos encontrar aquela crise do petróleo lá em meados dos anos 70, certo? E nós vamos ter um carro assassino. Eu não sei como é que o pessoal de Hollywood ainda não viu, né, esse trabalho, certo? Que tem as características desse terror, né, moderno, tá bem? Então, um carro que fica descontrolado e que chega a, a, a matar o próprio proprietário, né? Bom, então, em Embargo, nós vamos encontrar essa situação de pânico, né? O pânico pessoal, certo? No contexto de um pânico social. Bom, é evidente que a Jangada de Pedra, pelo inconformismo que ele tem em relação ao posicionamento inferior da Península Ibérica, né, em relação ao contexto europeu, mas é também pela situação de pânico, né, que nós vamos encontrar há um cenário apocalíptico, tá? O ensaio sobre a lucidez, que viria depois, o ensaio sobre a lucidez, que é de 2004, certo? Oi, deu um leite. Flávio? Alô, Flávio? Fábio? Oi, Fábio. Zé Leite? Oi, Zé Leite. Zé Leite, tudo bem, né? Pronto, está dando para ouvir? Não, pronto. Isso, Oi, agora acho que agora voltou. certo, certo. Acho que houve uma falha aqui, não é? É, Tudo bem então? Está dando para ouvir? Tudo bem, tudo ok. Tá tudo tudo bem. bem, né? Ok. Pronto, então agora, portanto, vamos ver aqui algumas linhas. Acho que todos pegaram essa ideia das linhas de leitura, certo? Que é o sentido, né, de qualquer forma discursiva, é o resultado da interação entre o que faz o enunciador, certo? E o que faz o enunciatário, né? O enunciador com seu fazer persuasivo e o enunciatário com seu fazer interpretativo. Então, o sentido sempre será solidário. Então, cada leitor constitui nessa parceria uma linha de entendimento, tá certo? Então, eu vou apresentar algumas dessas possibilidades, tá? Bom, então, eu diria que uma das possibilidades é a observação sobre o inusitado, não é? Então, claro que quando se considera um ensaio sobre a cegueira, os fatos são absurdos, né? Uma cegueira branca, certo? E isso nós vamos encontrar também em outras obras, né? Como as Intermitências da Morte, em que a morte aparece, certo? Como personagem, certo? Então, há um estranhamento que tem uma relação evidente com o surrealismo, certo? Veja que lá naquele livro que eu falei, O Ano de 1993, a história começa dentro de um quadro de Salvador Dalí, O Ano de 1993. Então, há uma experiência, há uma vivência, embora seja fortíssima, claro,
a presença do neorrealismo na obra de Saramago, mas ele também ele recepciona a experiência surrealista em Portugal e, sem dúvida, também o realismo fantástico latino-americano. Então, são contribuições que vão questionar um romance meramente documental, certo? Que foi o propósito do neorrealismo, com Alves Redol, quando, por exemplo, ele faz, né, ele lança o livro Gaibéus, né, de 39 para 40, não é? Então aí não, aqui na questão não é fazer uma documentação, certo? Aqui seria muito mais um propósito alegórico, né, a partir de uma série de artifícios de estranhamento, tá? Para o que seria considerar um desmascaramento ideológico, né, digamos, da própria sociedade. Então, digamos que aquilo que é lógico passa a ser colocado como algo estranho, certo? Então, é nessa perspectiva que nós vamos encontrar, né, o inusitado, como é o caso claríssimo da cegueira branca, né? Aí é um trocadilho sem querer. Bom, então, muito importante nesta e no conjunto dos trabalhos de Saramago, da prosa, é o olhar, certo? Então, nós vamos ter, normalmente, uma descrição de certas imagens, né, que a gente chama de uma figuratividade, certo? A gente vai perceber que essa figuratividade vai produzir uma série de digressões, ele vai refletir sobre determinados elementos que estão ali sendo descritos, e finalmente ele parte para uma espécie de pregação, que até justifica esse nome ensaio, né? Como uma espécie de ensaio filosófico, tá certo? Então existe uma imagem, né? A imaginação como forma digressiva e o esclarecimento como aquela atitude persuasiva, né, do enunciador. Bom, outra questão que é importante observar é a interdiscursividade e a intertextualidade. Então, quem lê Saramago, lê o que ele leu também. Então, na leitura dessa obra, nós vamos encontrando tanto obras literárias como não literárias, obras também das artes plásticas, certo? Então, o tempo todo, o que ele puder fazer em termos de correlação, né, desse trabalho literário com outros trabalhos artísticos, né, da literatura e de outras artes, ele vai fazer. Por exemplo, lá nas Intermitências da Morte, a música, né, vai aparecer como elemento fundamental, certo? E no Evangelho segundo Jesus Cristo começa com a descrição, não é, de uma gravura de Albrecht Dürer, né? Então nós temos da crucificação e tal. Então aqui nós vamos encontrar no ensaio sobre a cegueira as imagens dentro da igreja, né, aqueles santos vendados e assim por diante. Então existe, portanto, toda uma correlação com outras obras, né, da filosofia e assim por diante. Então existe, portanto, um trabalho que eu diria assim, né, de interdiscursivo, né, e até intersemiótico, né, já que ele faz alusões a outros campos artísticos. Bom, muito importante, né, eu entendo que talvez seja o ponto mais característico, assim, o mais recorrente da obra de Saramago, que está aí e que dá uma condição extremamente assim, especial à personagem, que é a figura da mulher, certo? Então, veja que acho que todo mundo que fez a leitura notou que todo mundo fica cego, né? Todo mundo vai ficando cego. Mas a mulher do oftalmologista, né? Isso é interessante, né? E vamos aqui observar, né? Nós temos um trabalhador, né? O médico é um trabalhador, né? Então, aí, de alguma maneira, está refletindo sobre o trabalho, tá certo? O trabalho intelectual, o trabalho técnico, o trabalho científico, certo? E, ao lado, ele coloca essa figura da mulher. A mulher que vai, inclusive, passar para, como eu falei, para outra obra. Bem, então, o significado, né, de uma figura que nós colocamos semioticamente como a ideia do adjuvante. O adjuvante não é um mero auxiliar, certo? É aquele que vai trazer a modalização, gente, né, do saber, por exemplo, nesse caso. É a mulher que traz a chave, é ela que sabe, ela que está vendo. E isso, de alguma maneira, é uma resposta ideológica do Saramago contra o machismo, tá certo? Contra a constituição patriarcal da nossa sociedade.
e de alguma maneira está dando uma resposta, né, àquela adjuvante que foi condenada na Bíblia. Por exemplo, você vai encontrar Eva e ela está exatamente na função de adjuvante quando ela pega, né, o fruto do saber. Olha aí, a modalização pelo saber. E se nós temos, reparem bem, né, a competência do saber e do poder, então nós realizamos com sucesso o que nós queremos, né? Então a mulher é a chave, sobretudo, né, da intelectual, certo? Né, a chave pensante para estabelecer, né, juntamente com o poder, certo? A efetivação, né, do que for virtualizado nos mais diversos contratos sociais. Isso é muito importante, né? É a Blimunda, por exemplo, lá, né, no Memorial do Convento, tá certo? Né, as mulheres que aparecem no ano de 1993 são elas que dão a virada revolucionária contra, né, os invasores, né, opressivos, tá certo? Que dão a virada histórica, certo? Então existe, portanto, né, a figura da mulher, inclusive a mulher com, né, os seus direitos, né? Eu vou até já mostrar o caso do justiçamento. Bom, então, a outra linha que nós podemos lembrar é a ideia de uma história, da história da humanidade, como nós já tínhamos visto, o Manual de Pintura e Caligrafia, que de alguma maneira é uma alegoria histórica, certo? E aqui nós vamos encontrar, no ensaio sobre a cegueira, a alegoria histórica, no momento que há o isolamento daquela comunidade, ali se reproduz a história da humanidade numa pequena escala, num pequeno laboratório, tá certo? Vale a pena até lembrar Piaget, que diz que a ontogênese, né, que é a nossa gênese pessoal, certo? Recapitula a filogênese, certo? Então, de alguma maneira, aquela pequena comunidade isolada, certo? Ela vai fazer a recapitulação dos passos da humanidade, que poderia ser, e houve essa tentativa, de resgatar uma comunidade primitiva, certo? Mas aí nós vamos encontrar, né, no lugar de um pensamento comunitarista, nós vamos ter o exclusivista, certo? E é evidente que os aspectos ideológicos, né, do capitalismo vão operar, né, nesse modelo, e nós vamos encontrar uma ditadura, né, o comércio, a comercialização, os valores de troca vão ser negociados em termos de favores sexuais, né? E as mulheres são hiperexploradas nesse sentido. Então existe uma contra-revolução. Há um primeiro momento, né, de um bom senso, de uma tentativa de uma vida comunitária, mas isso cai, tá certo? Por forças, né, oportunistas, como nós percebemos lá. Então existe, obviamente, aí, né, uma forma de se pensar dois movimentos na história. Um no sentido, né, da humanização da própria humanidade, no sentido da restauração dessa comunidade inicial, certo? De que tudo compartilha, certo? Contra aqueles que vão impor a exclusão, a hierarquia, né? E uma série de elementos, né, que são típicos, né, das sociedades opressivas, tá? Bom, então é evidente que está aí uma crítica voltada para o capitalismo contemporâneo, né, para a sua forma mais assim atualizada de neoliberalismo, né, que é o que nós estamos vendo no mundo de hoje, tá certo? Bom, então temos aí, portanto, né, essa questão histórica e em relevo eu queria retomar o trabalho, certo? O trabalho é visto em todos os aspectos da sua obra. Por exemplo, a própria escrita do romance, né, o trabalho é considerado. Eu cheguei até a publicar alguma coisa nesse sentido. O Saramago ele se recusa a se apresentar como um narrador diferente dele, porque quem faz uma análise literária diz que o autor, né, e aquele que narra na história, aquele que fica no papel, né, que transcende a figura biológica, né, histórica do autor que morre, certo? Né, aquilo continua. Mas ele diz que não, ali continua o resultado de um trabalho. E ele se recusa a se alienar do processo e da responsabilidade, inclusive, se for o caso negativo, da produção do trabalho intelectual. Então, portanto, ele é um trabalhador, ele se considera um trabalhador intelectual. E é muito importante observar como isso tem impacto nas suas alegorias. Por exemplo, no caso da cegueira, nós temos aqui o quê? Na prática, quando existe a cegueira, há a impossibilidade de quê? De trabalhar, certo?
Então, nesse momento, né, por subtração, como fariam os cirurgiões, né, ao retirar aquele órgão, né, aí se percebe muito bem qual é a falta que ele faz. Então, nesse momento da retirada do trabalho pela cegueira, certo? O trabalho fica inviabilizado e toda a sociedade que gira efetivamente em torno do trabalho, mas que por razões ideológicas não reconhece o valor desse trabalho, então tudo emperra, certo? Então nós vamos ter todo um colapso na própria sociedade. Não vamos esquecer que é o mesmo que ocorre lá nas intermitências da morte, quando, né, a morte é uma trabalhadora que entra em greve também, certo? A própria figura grega, né? Nós temos aquelas três entidades, né, mitológicas que representam a morte, né? A tecelagem, o corte do fio e tal, é uma figura, né, é uma alegoria do trabalho, certo? E isso é questionado lá na frente, no caso, né, das intermitências da morte. Então, as intermitências do trabalho, certo? Então, há, evidentemente, né, uma mensagem nesse sentido, tá? Bom, só para lembrar, a palavra trabalho vem lexicalizada 27 vezes, né, no romance, mas aí é uma estatística boba, né? Bom, então existe, portanto, né, uma mensagem, né, de revelação do valor do trabalho no mundo que ideologicamente se coloca no sentido de negar o trabalho, tá certo? Nós estamos vendo o efeito da pandemia justamente nesse sentido. E nós estamos vendo né, nós estamos vendo essa divisão. A impossibilidade de trabalhar, a dificuldade de trabalhar, coloca em questão o próprio valor do trabalho. E isso é muito ruim para quem deseja negar o sentido do próprio trabalho. Bom, então, é muito importante, então, ainda, fazendo algumas observações aqui já, eu acho que eu já devo ter extrapolado, eu não sei, eu acabei não contando bem aqui o tempo, mas, por favor, me censurem aí em relação ao tempo, tá? Então, Pode seguir. tá dando certo? Pronto, né? Ó, Então, muito bem. Aqui, em termos de algumas passagens, né, nós vamos considerar, por exemplo, a epígrafe do livro, né, de um pretenso livro dos conselhos. É bom tomar muito cuidado, quem vai ler o Saramago, que ele sempre gosta dessas epígrafes, tá? Mas muitas vezes são falsas, certo? São mentiras, são brincadeiras dele, tá? No caso aqui, se podes olhar, ver, se podes ver, repara, o reparar, nós sabemos, né, na semântica do português, que o reparar pode ser, inclusive, consertar. Então, é um convite para ver, não é isso? E a visão crítica e da crítica para a intervenção na própria sociedade. Livro dos Conselhos. É evidente que esse livro dos Conselhos tem outro nome, se chama A Ideologia Alemã, certo? Lá está o Marx, Engels, né? Evidentemente citados indiretamente. Só para lembrar a passagem lá né, da ideologia, diz que as filosofias não brotam da terra, né, como os cogumelos, né? Elas são fruto de seu próprio tempo e do próprio povo, cujas seivas mais sutis, mais preciosas, invisíveis, né, confluem nas ideias filosóficas. Ou seja, a filosofia é fruto do seu tempo, certo? E para uma visão marxista, a filosofia já está no tempo de operar no sentido de, né, colocar a sociedade como protagonista de si mesma, certo? E não apenas refletir, certo? Ficar apenas no plano, né, da especulação, da abstração. Mas temos que encontrar formas efetivamente humanizadoras como resultado do pensamento, no caso aqui das nossas ciências e assim por diante. Então é evidente que ele quer que essa obra tenha um impacto, né, pedagógico, tá certo? Então vamos em frente, certo? Bom, vejam que na sociedade, né, tudo começa com um semáforo, né? Então nós vamos encontrar um semáforo, um motorista que está diante né, de um sinal, né, o disco amarelo, como ele diz lá, iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passadeira de peões, né, que é a nossa, lá eles chamam de zebra, né, surgiu o desenho do homem verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto, né? Não há nada que menos se pareça com a zebra, porém, assim ele chama. Então ele já faz, com certo humor, uma divagação, como eu falei, ele passa da imagem para a imaginação, e é evidente que ele está querendo dizer alguma coisa. O que essa primeira cena diz é que é isso mesmo.
Eu acho que até aqui em Fortaleza nós percebemos a ausência de quem eu acho que nós já somos aqui um público mais maduro, né? Nós conhecemos aquelas ruas de Fortaleza que tinha o guarda de trânsito, né? Eu acho que com apito e tal. E hoje isso cada vez mais se torna um mecanismo automático, tá certo? Ora, então o que ele coloca aqui são justamente esses controles que já foram automatizados e pessoas, evidentemente, já automatizadas, né? Então, o que ele faz? Ele vai quebrar esse mecanismo que funciona com a perfeição de um relógio, certo? No entanto, tá? Ele é um mecanismo desumanizador que opera justamente na distração, no automatismo tecnológico da própria sociedade. Então ele quebra isso, né? Ele vai fazer um daqueles motoristas sair dessa distração, certo? E vai contaminar, né, como a epidemia, né, os demais, tá certo? Bom, vamos também encontrar aqui uma série de alusões, como eu tinha falado. Inclusive, a Bíblia é uma das grandes alusões, certo? Uma vez que a Bíblia é fonte, tá certo? Para o bem e para o mal, né? De uma série de decisões morais da nossa sociedade. Ora, então, muito bem. Então, ele fala, por exemplo, de um cego, né? Aqui, esse motorista que ficou cego, ele se desespera e vai ser ajudado, certo? Ora, só que a pessoa que o ajuda, não é? Vai roubar também, depois fica cega e tal. Bom, então existe esse senso oportunista, né? Essa falta de solidariedade que já está antes desse ladrão, né? É porque as pessoas que estavam diante daquele desespero do motorista desesperado, elas, né, ficam assim um tanto quanto na delas, incomodadas, né, com a pessoa que está atrapalhando o trânsito e assim por diante. E o que vai ajudar, no lugar de ajudar, acaba, né, por roubar, né, o próprio motorista. Então, é bom lembrar que essa figura do ladrão, certo? É uma coisa interessante. Há aquele ladrão que reforça o sentido do roubo do próprio trabalho, do próprio roubo oficial, e há também aqueles que lutam pela sobrevivência, né? Essa divisão está, se a gente for lá no Evangelho segundo Jesus Cristo, nos dois ladrões. Jesus, né, ficou entre dois, o bom e o mal, tá certo? E é interessante aí, portanto, né, uma reflexão sobre o que está sendo roubado. É justamente, são aqueles bens materiais que são valorizados na sociedade, certo? Quer dizer, são formas, evidentemente, de alienação, uma vez que a sociedade deveria, né, porque às vezes seria mais interessante para todo mundo, compartilhar as coisas, mas não. Então, aquele movimento que vai ocorrer lá, né, no isolamento, né, dos cegos, tá certo? Ele já existe aí, uma vez que as pessoas, né, como esse oportunista, se aproveitam, né, de uma situação no lugar de exercer a sua humanidade, a sua solidariedade, não. Muitas vezes se aproveitam, né, e digamos que roubam ou mercantilizam, tá certo? De forma oportunista, né, o desespero humano, certo? Bom, isso quando vai para a área de saúde, então, né, é doloroso, já que existe aí o controle do próprio corpo, né? E assim vai. Bom, a vida e a morte, etc. Bom, e ainda, né, eu acho que aqui já desacelerando, né, e contando muito com a paciência de vocês, a questão do justiçamento, certo? Vejam que aquela mulher, né, diante, né, de um conjunto de situações opressivas, né, em que aqueles cegos malvados, né, formaram a sociedade que já estão negociando, tá certo? A preço, digamos, da violação sexual, né, as coisas, né, o funcionamento daquela micro-sociedade. Então, isso vai ter o limite e vai ser justamente aquela mulher, né, do médico que vai fazer o justiçamento. Se nós recuarmos lá para o Memorial do Convento, vamos também encontrar a Blimunda que não aceita o assédio sexual, né, inclusive de um religioso, e ela mata, né, esse religioso com o espigão, né, com a ponta de ferro, né, do que o amante, né, o Guel Baltazar era maneta, né, ele tinha tido um ferimento de guerra e usava um espigão, ela mata com o espigão, né? Então existe o justiçamento, a mulher, tá certo? Se você volta o ano de 1993, as mulheres também praticam, né, a violência no sentido da reação e da justiça. Então, só essa passagem. Os cegos malvados, se viesse aí
se viesse aí ao cheiro de jóias escondidas, encontrariam confirmada a razão, sem tal coisa haviam pensado, porque não tinham eles próprios incluído os rádios portáteis nas listas dos objetos de valor. Então vejam, né, existe aí, portanto, uma concentração nesses objetos, que são objetos de uso e objetos de troca, que estão, portanto, reproduzindo naquela microsociedade, né, esses valores depreciativos das relações humanas. Tá? Quer dizer, então, muito bem, então isso se reproduz ali dentro. Bom, mas isso, como eu disse, vai descambar para a exploração do próprio corpo, né, para a violência, certo? E o que faz a mulher é reagir, e assim eu peguei só um trecho. Devagar a mulher do médico aproximou-se, rodeou a cama e foi colocar-se por trás dele. A cega continuava no seu trabalho. Repare a palavra aí. E são 27 vezes, né? A mão levantou lentamente a tesoura, as lâminas um pouco separadas para penetrarem como dois punhais. Nesse momento, o último, o cego pareceu dar por uma presença, mas o orgasmo retira-o do mundo das sensações comuns, privara-o de reflexos. Então, vou aproveitar esta vírgula, né? A ideia da pequena morte, que está lá no francês, aqui vai virar a grande morte, tá? E vírgula, não chegarás a gozar, pensou a mulher do médico, e fez descer violentamente o braço. A tesoura enterrou-se com toda a força na garganta do cego. Girando sobre si mesma, lutou contra as cartilagens, os tecidos membranosos. Aí temos aí uma pequena anatomia, né? Depois, furiosamente, continuou até ser detida pelas vértebras cervicais. Então, aí nós temos, né, esse momento cirúrgico, né, terrível, né? Mas é um momento de violência, de autodefesa, de legítima defesa. Bom, enfim, né, temos aí, portanto, uma possibilidade, uma perspectiva de leitura, né, algumas linhas, algumas relações de obras, tá certo? E eu espero aí ter, enfim, contribuído de alguma maneira, né, para, enfim, para problematizar, né, para trazer mais reflexão da leitura dessa obra tão importante e tão oportuna, né, no que eu entendo que a comissão, né, o projeto, né, está de parabéns, porque é uma obra necessária para os dias em que nós estamos vivendo, né, dias de pandemia. Aí não é cegueira branca, né? Aí nós temos um caso real, né, a se considerar, que nos retirou da condição de trabalhadores, né, e nos coloca diante do problema da própria humanidade, né? E é isso, gente. Bom, muito obrigado, professor Zé Leite Júnior, por essa aula magnífica. Já recebi aqui tanto no WhatsApp como participações aqui no nosso bate-papo, que depois nós vamos ler, você vai discutir, né? A professora Irlis Barreira acaba de fazer uma belíssima colocação, estimulando o debate, e vários outros colegas aqui também por via dos nossos telefones celulares. Bom, eu vou fazer aqui uns 15 minutinhos, tentando fazer aí uma leitura mais instrumental, né? Mais, digamos, que eu imagino que o autor, né, José Saramago, jamais imaginasse que a sua obra pudesse ter a utilização que eu vou fazer dela agora. É quase uma profanação. Mas o objetivo desse campo, né, medicina e literatura, ou literatura e medicina, é identificar o que essas duas áreas têm em comum, como você bem colocou, na tematização da humanidade, a preocupação que Saramago tinha com o destino da humanidade, até mesmo o questionamento, né, o que somos nós, os que veem e os que vendo não veem, né? E os que veem que reparam, os que veem e não reparam, né? Então, vamos seguir. Fábio, você passa os slides? Posso passar, professor, mas você já tem permissão para fazer isso aí, só ir clicando do ladinho. Aqui, tá certo. Vamos ver se dá certo aqui. Não. Aqui. Tudo bem, Fábio. Posso passar. Bom, eu vou voltar a esse texto no final, né? Já
em várias universidades de fora do país e dentro do país, e aqui na nossa também, vários professores, né? Dialogando, então, literatura e formação médica, como é que isso se articula, como é que isso poderia, que é o objetivo desse campo das humanidades médicas, melhorar a sensibilidade dos médicos, melhorar a própria performance clínica e o próprio autocuidado hoje, com essa coisa agora na epidemia, na pandemia, né? Mas o quanto o trabalho médico tem sido estressante, inclusive dando uma síndrome de esgotamento muito bem estudada hoje, chamada de síndrome de burnout, né? Muito bem. Eu quero, então, fazer essa síntese aí de uma entrevista que o Saramago deu aqui para a revista Cult, né? Nessa publicação, Melhores Entrevistas. E eu acho que o Zé Leite tocou muito nisso, o significado da escrita para o Saramago, né? Aí ele responde, olha, então eu diria que a ficção para mim hoje, não sendo uma carreira, é o recurso que eu tenho para expressar minhas dúvidas, minhas perplexidades, minhas ilusões, minhas decepções. A preocupação que eu tenho é esta: em que mundo estou vivendo? Que mundo é este? O que são as relações humanas? O que é essa história de sermos o que chamamos humanidade? O que é isso de ser humanidade? Então, Saramago rejeitava, num certo sentido, uma ideia de carreira, né? E também isso que você colocou, essa relação entre autor e obra, e dizia, eu estou inteiro aqui trabalhando porque eu tenho perguntas, e quando eu tiver perguntas e julgar que eu posso dividir essas perguntas com mais outros cidadãos, mais outros humanos sobre esse questionamento, eu farei. E vejam que essas perguntas são rigorosamente as perguntas de qualquer pessoa, e agora trazendo para o nosso campo, é a pergunta que qualquer médico poderá ou deverá fazer em qualquer momento da sua vida profissional ou mesmo da sua formação. Eu só estou dando um exemplo, acho que também o Zé Leite, parece que a gente tinha combinado, né? Traz essa questão, né? Os médicos inseridos na cultura contemporânea, a nossa pandemia, uma ideia de fetiche da ciência que nos aparece agora. Todos falam em nome da ciência, inclusive, né, os que não têm a menor ideia ou que estão travestidos ideologicamente de suas concepções, algumas delas, inclusive, nefastas do ponto de vista humanístico e científico, né? Estou dando exemplo aqui, a Silvia Colombo, eu estava ontem revendo uma entrevista que ele deu no Roda Viva, que estava lá bem novinha, isso tem mais de 20 anos, né? Traz uma reportagem que médicos, né, aqui na América Latina e lá fora, e aqui também já no Brasil, ao mesmo tempo que são aplaudidos, né, eles são hostilizados quando chegam nos seus cotidianos, nas suas casas, são expulsos dos seus condomínios, os seus carros são riscados, saia daqui, seu imundo, você vem contaminar a minha família. Vejam que paradoxo, né, nós vivemos. Então, quer dizer, se Saramago estivesse vivo para ver essa pandemia, né, ele certamente iluminaria o nosso saber, o nosso sentir sobre esse paradoxo, sobre essa hostilidade que o mundo empreende entre si e contra todos, né? Quando ele pergunta sobre a humanidade, em outras entrevistas, ele vai dizer que até agora não soubemos o que é ser humano, né? Eu acho que isso eu trouxe agora, voltando para o nosso, que uma boa parte das nossas discussões, que o campo das humanidades pode servir para mostrar que o relacionamento médico-paciente é um relacionamento de natureza complexa, multideterminado. Por exemplo, está muito ligado ele representa um indicador dos valores correntes de uma sociedade. Estamos nós aqui discutindo que os pobres sofrerão mais, que os médicos que trabalham nos hospitais mais ligados à periferia têm menos condição de trabalho. Então, a maneira como a sociedade lida com as suas desigualdades, diferença, isso se apresenta de maneira muito dramática, né, como os valores correntes dessa sociedade.
E essa relação, ela não é relação também, como disse o Zé Leite, abstrata, fora da história, fora da cultura, né? Ela é expectativas moduladas por influências da cultura, as influências do tempo social, que agem diferente sobre médico e paciente. Eu não sei, acho Perfeito. que estou vendo aqui minha querida amiga Ana Cecília Sucupira, uma pernambucana radicada em São Paulo, Instituto da Criança, uma pediatra, fez uma tese de mestrado aí nos anos 80, né, identificando essas diferentes modulações a partir do lugar que o médico e o paciente o lugar como eles se reconhecem dentro dessa estrutura de trabalho, né? Então, uma tese muito bonita e que é completamente atual ainda. Eu trouxe isso, então, para mostrar esse slide que entre o paciente e o profissional, nos tempos correntes, onde o médico é um trabalhador, né, ele está sempre dentro de uma lógica institucional, essa instituição de saúde está dentro de um sistema de saúde, e esse sistema de saúde está dentro de uma sociedade. Então, vocês estão vendo aí que em alguns países você tem um sistema mais consolidado de saúde pública, que está enfrentando, né, essa pandemia. É possível até imaginar uma distopia no Brasil, o que seriam os 3/4 da população se não tivessem um sistema único de saúde hoje para serem atendidos, né? Então, isso mostrando que entre o médico, né, entre o profissional de saúde, aqui particularmente o médico e o paciente, necessidade de se analisar essa estrutura complexa de relacionamentos. Há 20 anos, exatos 20 anos, né, 3 grandes federações de médicos dos Estados Unidos, preocupados com a performance médica, preocupados com os valores da medicina, né, fizeram um documento e fizeram um projeto chamado de profissionalismo médico, e eu trouxe só esse primeiro trecho. Os médicos atualmente se sentem frustrados na medida em que as mudanças nos sistemas de atenção à saúde, praticamente em todos os países industrializados, ameaçam a natureza e os próprios valores da profissão médica, né? Então, médico é um trabalhador, é um assalariado, muitas vezes é um empregado de grandes corporações médicas, tem tolhido a sua autonomia e a natureza da própria profissão e os valores estão em xeque o tempo inteiro. Esse campo das humanidades médicas ele também pode trazer aportes, né, para que essa corporação defenda a natureza da sua profissão e os seus valores. E, obviamente, ela só é possível fazer isso se ela tiver uma compreensão muito clara de que ela é uma profissão destinada a, a cuidar de pessoas, a cuidar de valores, a cuidar de perspectivas alheias. O médico é aquele que está sempre dedicado a cuidar de pessoas e a defender os interesses, algumas vezes, que não são os deles, né? Porque, se não for assim, ele deixa de ser um médico. Bom, agora, só para vocês se situarem, eu trouxe 2 ou 3 slides perguntando aqui para nossos 47, são exercícios que a gente usa em sala de aula, os nossos 47 ouvintes, participantes dessa sessão, se alguém adoecesse aí nesse momento, né, e precisássemos de um médico e formos a qualquer um dos hospitais públicos ou privados da cidade, eu faria uma pergunta: qual o nome do médico que iria nos atender? Então, na verdade, no PowerPoint isso iria aparecendo aos pouquinhos, né? Aqui ele aparece todo. Então, o nome desse médico é rigorosamente qualquer um, pode ser qualquer um. O meu aluno que está no 8º semestre, o meu aluno que está no internato, amanhã vai trabalhar em qualquer dos hospitais, o JF, a Monte Clínico, o Hospital da Mulher, um posto de saúde em Banabulhu, em Chaval, em Barroquinha. E se você estiver doente, quando você chega lá, você quer saber quem é o médico e o nome desse médico é qualquer um. A outra pergunta que se faz é: qual é o nome do paciente que o médico irá atender? Então, o nome desse paciente é mais um. Então, vejam que uma reflexão sobre
a natureza de encontro entre qualquer um e mais um precisa ser aprofundado, porque esta é uma realidade, essa relação vai ocorrer nessas circunstâncias e ela tem que funcionar. Então, esse é um grande desafio. Como, no campo das humanidades, então, como humanizar, como resgatar o acolhimento humano, o encontro autenticamente humano que se dá entre qualquer um e mais um. Eu não trouxe mais detalhes sobre isso, mas antes que a gente ache que isso é impossível, né, eu vou dar apenas um exemplo. Existe uma declaração feita na cidade de Kalamazoo, um consenso que foi criado pelas escolas médicas, no modelo de consulta médica chamado modelo de Calgary e Cambridge, admitindo que o encontro do médico com o paciente ele tem três funções e 4 fases. A primeira função é a função de relacionamento. E as 4 fases, a primeira fase é a abertura da consulta. Ou seja, quando o paciente bota o pé no consultório, veja que se o médico se levanta, vai até a porta, abre o consultório, se identifica dizendo que o nome dele é, no meu caso, Álvaro Leite, e recebe o nome do paciente, ele já deixa de ser qualquer um e o médico deixa de ser mais um. Então vejam que já no primeiro minuto da consulta, em qualquer lugar que você esteja, já foram feitas investigações sobre isso. Isso leva entre 8 e 10 segundos o médico se levantar, ir até a porta, se apresentar e colher o nome do paciente. Nesse momento, ele está quebrando a impessoalidade, ele está quebrando a invisibilidade e ele está, como todos os estudos mostram, já dando um caráter positivo à natureza desse encontro. Encontro entre duas pessoas que pode durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, pouco importa nesse sentido, porque a abertura da consulta já foi feita num campo que a gente pode chamar de dignidade entre humanos, um autêntico relacionamento humano. Bom, muito bem. Agora, e o que o livro tem a ver com isso? Vamos ver. O livro, eu não tive a oportunidade de detalhar, de descobrir com mais detalhes, mas o Saramago, se não foi enfermeiro, ele teve uma experiência em sistema de saúde. Depois o Zé Leite pode nos ajudar. Eu não sei qual foi a função, mas ele trabalhou. E ele faz, quando o personagem, né, fica cego, que consegue chegar em casa mesmo descobrindo que roubaram o carro dele depois, e ele encontra a mulher dele, né? A mulher dele vai levá-lo. Se ele está cego, ele precisa de um médico. O nome dos médicos que cuidam da acuidade visual, dessa aí metafórica, concretamente, é o médico oftalmologista. E ele vai ao médico oftalmologista. A descrição que eu vou apresentar aqui em 4 ou 5 cenas é de uma beleza, de uma possibilidade de ilustrar para os alunos, né? No campo da prática, a gente pode mostrar isso com cenas do cinema, com cenas das artes cinemáticas do filme, né? E com a leitura desses fragmentos, é de uma profundidade, de uma potencialidade reflexiva que tem um potencial para mudar, né, para ampliar a compreensão do que é uma consulta médica. Eu falo numa consulta médica, gente, porque é a essência da prática clínica, é a consulta médica. O médico, na sua vida profissional, vai fazer entre 150 a 200 mil consultas, né, nos seus 30, 40 anos de profissão. Infelizmente, ainda não é uma coisa estudada profundamente. Como ela é uma coisa dada, o médico vai ter que se encontrar com os pacientes, não precisa se estudar. Eu já falei que esse modelo de Calgary e Cambridge sintetiza, né, as funções e as etapas de uma consulta médica. Mas vamos ver como Saramago magistralmente nos traz isso. Antes eu queria dizer que, não sei se está dando para ali, tem uma dimensão em Saramago que é muito criticada, essa dimensão dele como um sujeito pessimista, etc. Né? Então ele diz aqui, por ocasião da apresentação pública do livro, Ensaio sobre a Cegueira, Saramago diz: este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. É um livro brutal e violento, e é, simultaneamente, uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons.
e que é necessário termos coragem para o reconhecer. Então, Saramago tem essa dimensão, né, apressada aí de que ele é um sujeito. Ele mesmo diz aqui numa entrevista com a Cecília Gianetti, ela pergunta: Saramago, você se considera um homem pessimista? Ele responde: eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo, né? Então, Saramago tinha realmente da concepção do homem, do que o homem foi capaz de fazer ao longo da sua história com os próprios homens, uma visão muito pessimista. No entanto, ele é capaz, agora trazendo para a nossa área, né, da descrição de um encontro humano do médico com o seu paciente de uma forma esplêndida, o que nós vamos ver agora. Zé Leite já leu, eu vou ler rapidamente, muitas das pessoas, acho que a maioria conhece o livro, né? O sinal verde acendeu sem fim. Acendeu sem fim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali um problema mecânico qualquer. O acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha do circuito elétrico. Se é que não lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava um caso. E aí percebe, né, o motorista, né, estou cego, repetia com desespero enquanto o ajudavam a sair do carro. E as lágrimas, rompendo, tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. Isso passa, vai ver que isso passa. Às vezes são nervos, disse uma mulher. O cego implorava: por favor, alguém me leve a casa. E aí ele chega em casa e a sua mulher disse: você está cego, de uma cegueira abrupta e inexplicável, nós precisamos ir a procurar um médico. E ele procura um médico. Ele chega em casa e diz: vejo tudo branco, e logo deixou aparecer um sorriso triste. A mulher sentou-se ao lado dele, abraçou muito, beijou com cuidado na testa, na cara, suavemente nos olhos. Verás assim, de um momento para outro, talvez. Conta-me como foi o que sentiste. Quando? Onde? Não, espera. A primeira coisa que temos de fazer é falar com o médico dos olhos. Conhece algum? Não conheço. Nem tu nem eu usamos óculos. E se te levasse ao hospital para olhos que não veem, não deve haver serviços de urgência. Tens razão. O melhor é irmos diretamente ao médico. Vou procurar na lista de telefones um que tenha consultório por aqui. Essa é a dimensão quase de um oráculo, né? E talvez seja uma das profissões mais antigas. Quando alguém se sente com algum desconforto que não é capaz de definir, ele hipotetiza que tem alguém que estudou para isso. Antigamente, quer dizer, nos primórdios da civilização, se alguma pessoa caía na rua por alguma doença, sempre encontraria alguém disponível para ajudar. Então, vejo que desde o início a profissão médica tem uma destinação à necessidade do outro, né? Sem isso, ela deixa de ser medicina. E em qualquer pessoa, estamos vendo agora na pandemia, em qualquer situação vexatória, inexplicável para você, a primeira coisa que você faz é pensar nesse oráculo, pensar nesta figura socialmente aceita que é o médico, né, que deverá supostamente saber o que você não sabe. Então vamos aqui. Marcou um número, né? A mulher marcou um número, perguntou se era do consultório, se o senhor doutor estava, se podia falar com ele. Não, não. O senhor doutor não me conhece. É por causa de um caso muito urgente. Sim, por favor, compreendo. Então digo-lhe assim, mas peço que transmita ao senhor doutor, é que meu marido ficou cego de repente. Sim, sim, como lhe estou a dizer, de repente. Não, não é doente do senhor doutor. O meu marido não usa óculos, nunca usou. Sim, tem uma ótima vista como eu. Eu também vejo bem. Ah, muito obrigado, eu espero, sim. Aqui uma reflexão que a gente faz na faculdade com os alunos quando começa a consulta médica. E às vezes enfim, algo de humor, eu pergunto a mesma coisa quando se vai a um restaurante, sem se conhecer o dono do restaurante, e quantas vezes a gente diz que não volta mais àquele restaurante, só na entrada, sem nem ter pedido o prato, né? Ou seja, em todas as instituições, né, a pré-consulta ou essa consulta esse primeiro contato com a instituição, ele tem que ser precedido de um acolhimento.
Não há muito tempo, você chegava na unidade de saúde e tinha uma plaquinha, aqui não há vaga. Você chegava com a sua mulher para ter bebê, você chegava com sangramento. Hoje não, mal, ruim, todas as unidades têm uma estrutura de acolhimento que é capaz de ouvir a demanda do paciente, de escutá-lo e de dar um destino, um destino. Muitas vezes, os clientes me falam também na faculdade, no consultório, o quanto ficaram satisfeitos com a maneira como foram atendidas, sem nem me conhecer, exatamente na pré-consulta. Isso vale para a clínica pública, isso vale para a clínica privada. Aliás, muita gente deixa de ir ao médico que gosta só porque esta, entre aspas, pré-consulta, ela é descuidada, inadequada e ela não tem um acolhimento adequado. Bom, vamos, temos o táxi à espera. Mantiveram-se calados até o consultório do médico. Ao sair do táxi, auxiliado discretamente pela mulher, parecia calmo, mas, à entrada no consultório, onde iria acontecer a sua sorte, perguntou-lhe num murmúrio que tremia: como estarei eu quando sair daqui? E abanou a cabeça como quem já nada espera. A mulher informou a empregada da recepção de que era a pessoa que há meia hora tinha telefonado por causa do marido. E ela fê-los passar a uma pequena sala onde os outros doentes esperavam. E, gente, isso está maravilhosamente descrito numa obra, né? O Menino do Dedo Verde, que tem um item lá que diz qual é a primeira coisa que o médico deve saber. A primeira coisa que o médico deve saber é que nós representamos para os outros essa esperança. Um sujeito cego, abruptamente doente, vai procurar alguém, porque este alguém representa para ele essa esperança. Enquanto ele não encontrar esta pessoa, o mundo objetivo, o mundo subjetivo dele vai produzindo imagens, vai produzindo explicações, fantasias. Então é que diz, como estarei eu quando sair daqui? E abanou a cabeça como quem já nada espera. Eu coloquei o título aí como esperança para que nós jamais deixemos de esquecer que é isso que nós representamos para quem nos procura. A outra, mulher guiou o marido para uma cadeira livre por não sobrar outro assento. Ficou de pé ao lado dele. Vamos ter de esperar, murmurou-lhe ao ouvido. Ele percebeu por quê, ouvira vozes dos que ali se encontravam. Agora afligia-o uma preocupação diferente. Pensava que, quanto mais o médico tardasse a examiná-lo, mais profunda a cegueira se tornaria e, portanto, incurável, sem remédio. Se vocês me perguntaram quantas vezes eu já atendi alguém com uma dor abdominal intensa, uma criança com 40 graus de febre, atendi com 40 anos quase de profissão, uma enormidade de crianças, né? Só que para aquela família, a perspectiva que aquela família tem, o não saber sobre a doença, que eu posso dizer que para mim uma febre é uma febre, para aquela família pode significar uma ameaça. Então, há hoje uma perspectiva da medicina chamada de medicina centrada no paciente. Contrariamente, não contrariamente, mas que deve dialogar com a medicina centrada no médico. O médico precisa cumprir a sua agenda. Os livros falam e as nossas aulas centradas em duas agendas. Uma agenda do médico, que ele precisa cumprir, ele tem um monte de perguntas para fazer, ele tem procedimentos de exame clínico, ele tem procedimentos de exames laboratoriais. Essa agenda ele não pode deixar de cumprir. Mas existe uma outra agenda que está ligada à perspectiva do paciente, está ligada aos medos, aos temores, o significado daquela doença para aquele paciente, para aquele contexto. Já tive vários alunos, por exemplo, que tiveram uma determinada doença que, se fosse no outro período, não tinha significado nenhum para ele, mas naquele período da vida dele, dos estudos dele, do momento da família dele, aquela doença assumiu uma importância muito grande. Então, a necessidade de dialogar, de não permitir esse paradoxo entre a perspectiva do médico e a perspectiva do paciente. Por isso que nas unidades de saúde os pacientes estão desesperadamente querendo ser vistos pelo médico, porque a fantasia é essa: quanto mais o médico tardar a examiná-lo, mais profunda será a doença do meu filho, mais é o risco eu tenho de perder a minha mulher, o meu pai, etc. Então, uma medicina centrada no paciente, que depois evoluiu para a medicina narrativa, né? A medicina que se preocupa com a narrativa do paciente, é hoje uma questão central da renovação dos valores e a natureza da medicina.
Muito obrigado pela sua bondade, senhor doutor. É que meu marido, e tendo dito, interrompeu-se. Em verdade, ela não sabia o que realmente sucedera. Sabia apenas que o marido estava cego e lhes tinham roubado o carro. O médico disse: sentem-se, por favor. Ele próprio foi ajudar o paciente a acomodar-se. E depois, tocando-lhe a mão, falou diretamente para ele. Conte-me lá, então, o que se passa consigo. O cego explicou que estava dentro do carro, à espera de que o sinal vermelho mudasse, tinha ficado subitamente sem ver, que umas pessoas ajudaram a acudi-lo, etc. Então, novamente, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira literária, Zé Leite, Fernanda e todos os amigos estão aqui. Praticamente não existe a possibilidade de uma pessoa querer ajudar a outra e ela desdenhar, né? Eu não quero agradecimento, eu não quero pela sua ajuda, não me ajude, né? Então aqui está a dimensão de gratidão. Muito obrigado pela sua bondade e pela acolhida do médico. Eu lembro que só no conto do Machado de Assis, A Causa Secreta, é que alguém desdenha da pessoa que lhe ajudou, né? Mas é outro episódio, é só uma brincadeira literária, porque o Machado também é muito útil, não só o alienista, mas a quantidade enorme de contos ou de novela, e nos seus livros, né? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nascimento de Brás Cubas é uma cena, a melhor cena possível para se explicar o significado de assistir, de ter um novo membro da família, de ter a renovação da vida. Mas vamos voltar para o ensaio sobre a cegueira. Então, aqui tem uma cena de acolhimento, né, e uma cena de gratidão fundamentais para os nossos tempos. Uma anamnese que eu não vou ler, longa, um detalhe da função do médico, né? O exame que o médico realiza no paciente, as palavras que ele utiliza, é uma descrição das mais bonitas que eu já vi. Você não encontra isso em nenhum livro médico convencional, né? A literatura pode dar um ensino do que é uma anamnese bem feita, do que é o exame físico, nesse trecho aí maravilhoso. E eu acho que, para concluir, termina a consulta, né? A consulta, senhor doutor. Paga a empregada da recepção, acompanhou-os à porta, balbuciou uma frase de confiança do gênero: vamos a ver, é preciso não desesperar. E quando se encontrou de novo, só, entrou no pequeno quarto do banho anexo e ficou a olhar-se no espelho durante um longo minuto. Que será isto? Murmurou. Depois regressou ao gabinete, chamou a empregada, manda entrar o seguinte. Aqui tem uma dimensão fundamental da prática clínica, que é o conceito de pensamento reflexivo. Como é que médico aprende? Quer dizer, como é que todos aprendemos, mas no campo da medicina tem determinados tipos de detalhes aí tanto já da psicologia cognitiva, no campo do pensamento reflexivo. Aqui eu pergunto aos alunos o que significa um longo minuto, ou quantos segundos tem um longo minuto. Já dá um momento de reflexão. E quando ele olha no espelho e pergunta: que será isto? Fica essa pergunta para todos nós, né? Quando o médico termina de atender alguém gravemente doente, normalmente diante de desafios, né? A gente só produz pensamento, só produz reflexão exatamente quando ou a gente questiona nossos próprios pressupostos, ou quando a gente não tem conhecimento sobre aquilo, identifica que tem uma lacuna de conhecimento, que deve buscar maneiras de sanar aquela lacuna. Então, o pensamento reflexivo é uma coisa fundamental para ser explicada, para ser ensinado hoje, como os médicos aprendem continuamente depois de seus 6, 8, 10 anos da primeira formação, 6 anos de curso, 3 ou 4 de residente, como eles continuam toda uma base da psicologia cognitiva, da educação das profissões de saúde, que nos ensina a pensar reflexivamente. A gente faz várias coisas na faculdade, vou dar só um exemplo. Quando termina a aula, por exemplo, são 6, 7 alunos. No meu caso, a mãe e a criança, e às vezes o acompanhante, pode ser o pai, um tio, avô, etc. E quando termina a consulta, que a gente vai discutir em separado, eu pergunto para eles: qual foi o aspecto que mais chamou a sua atenção na consulta de hoje? E eles serão obrigados a pensar, e quer dizer, de forma bastante emblemática, a consulta foi a mesma, a aula foi a mesma, e, no entanto, a percepção, a reflexão que cada um fez lhe é própria, né? Valorizando, então, a dimensão experiencial daquele momento. E o quanto cada um vai levar para casa daquele momento, seja do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista humano, experiencial. O que é que ele vai estudar mais a partir dali, o que é que ele gostaria
qual foi a cena daquela hora de consulta que ele mais valorizou, que mais o tocou, etc, etc. São passos do pensamento reflexivo. Aqui, só para a gente ver o subtítulo, ó, pensamento reflexivo, aí partindo, né, de inspiração de John Dewey e de Hannah Arendt, que há muita coisa nessa área. Aqui uma outra coisa para animar aí os nossos amigos da literatura, nos ajudar, o impacto que a leitura não médica tem, né, sobre o burnout, né, mostrando aqui a conclusão é que médicos, né, que têm mais tempo de leitura de assuntos ou de livros não médicos resistem mais ao burnout. Então, a literatura, a tomar pelas palavras de Zé Dias Leite, ela teria várias possibilidades, uma delas de aporte sociológico, de aporte humanístico, de aporte ético. Quantas questões éticas tem no livro Ensaio sobre a Cegueira? Você colocou aí do personagem feminino, né, que mata o ceguinho, né? Quantas questões dessas podem ser discutidas em sala de aula, até mesmo naquele modelo de grupos que defendem e grupos, né, que não defendem. Isso traz uma riqueza muito grande. Bom, os livros que eu particularmente tenho só são esses três. Esse é um livro de literatura e medicina, feito por uma colega que me apresentou, que a Fernanda Coutinho me apresentou, uma colega de Recife, Ermelinda Ferreira, que trabalha com essa temática, numa outra dimensão, não propriamente, apesar dela ter estudado medicina também, mas é mais a visão dos ensaios literários do que a medicina deixa de abertura, do que a medicina deixa de sua incompletude, de sua incerteza, de sua desumanização, como isso é capturado por os autores e como isso pode dialogar com o médico, né? A nossa perspectiva aqui está sendo mais no outro sentido, né? E, por fim, a contribuição, então, que Saramago, eu acho que sem pensar nisso, pode trazer para a educação da sensibilidade médica, né? Zé Dias Leite já tocou sobre isso, mas eu vou terminar, então, com esse slide, né? Eu acho que é a penúltima, como é que chama? Parágrafo do livro, se não me falha a memória. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que eu te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. É essa crítica civilizatória, é essa crítica que tem Saramago, radical à condição humana. Cegos que vendo, não veem. Porque se não fosse assim, seríamos capazes de construir sociedades menos terríveis, né? Para usar a expressão que ele usa, terríveis, como as que estamos construindo. Bom, acho que esse é o último slide, então, gente. Vamos imediatamente, se o Zé Leite quiser fazer rapidamente não, quiser fazer um comentário ou ouvir o comentário das pessoas, as falas, as palavras. Dá para ouvir aí? Dá, Claro, né? tá ótimo. Perfeito. Olha, muito esclarecedora essa perspectiva, né, da ligação com a medicina, esse olhar, como eu falei, não é? Eu acho que o professor Álvaro puxou o fio, né, que diz respeito à sua própria experiência, certo? Isso é importante. A literatura proporciona essa possibilidade, né, já que ela congrega, né, muitas perspectivas semânticas, certo? Então ela terá muitas possibilidades, né, a oferecer as mais diversas profissões. Eu me lembro de um secretário na área de agricultura aqui no estado, que disse que não acreditava, né, num agrônomo que não tivesse lido Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que é um ensaio jornalístico, mas de profundo valor literário, né? Então, eu até quero deixar um testemunho particular, e eu vou citar o nome, tá? O professor Jorge Magalhães Teixeira, eu estive numa estafa, né, questão de trabalho, e realmente estava muito ruim. E cheguei lá e uma das coisas mais interessantes do atendimento foi não ter encontrado no consultório, né, do professor
nem um livro de medicina. Lá estavam alguns amigos meus, o Drummond, né, e outros mais lá na sala. Isso, de alguma maneira, me deixou mais tranquilo ainda em relação àquela consulta, né? Imagina a gente chegar lá e abrir lá um negócio de anatomia e tal, não é bem isso, né? Parece que a gente foge um pouquinho, né? E a gente quer uma perspectiva humanizadora, certo? E eu acho que o Saramago, professor, é isso mesmo. Ele, até no meu, na minha pesquisa, eu digo que ele dá uma mensagem, né, aos que não creem no que veem, certo? Mas creem no que não veem, né? Que é exatamente essa ilusão, né, de ótica que nós temos, tá certo? Na nossa humanização. Eu acho que esse final aí foi perfeito, né? E muito interessante. Eu realmente não conhecia essas ligações, nessas obras, quer dizer, de médicos que, né, têm essa preocupação. Conheço muitos médicos que exercitam a literatura, né? Nós temos muitos autores, poetas e tal, que são da área da medicina, não é isso? Que rivalizam com aqueles do direito, né? Na área literária, certo? Aquilo, basta olhar, né, para a história dos nossos autores, né, das nossas autoras, nós vamos ver isso. Mas eu fiquei assim muito esclarecido em relação às suas observações, né? Esse seu olhar, né, bastante humanizador, né, que encontra essa perspectiva. Eu me lembro do meu pai, que foi anestesista, certo? Que militou pelo consultório de anestesiologistas, de anestesiologia, certo? Então, ele tinha um consultório, né, e gostava de atender, conhecer e refletir, quer dizer, portanto, tinha uma percepção clínica primeiro, para depois exercer, e não simplesmente... Às vezes nós não sabemos nem quem é, né, naquele sono maravilhoso, né, que eles nos proporcionam para que nós não tenhamos dor, certo? Também não temos, às vezes, aquela grata satisfação de conhecer o que nos tirou a própria dor, né, que é terrível, certo? Então, a ideia da consulta, né, a ideia da clínica, que eu acho que é certamente o ponto de partida da própria medicina. Ou seja, há um elemento discursivo, humanizador, né, que está por aí. Ficou muito claro na sua exposição, professor. Muito bem, eu vou ler aqui, vou começar com a Iris Barreira, vou ler vários e aí o Zé Leite, você vai fazendo também os comentários. A Iris, lá já às 11h49, falava muito boas reflexões, a cegueira apresentada no livro expõe também uma lucidez. Como se ali aparecesse a alma desnuda, em que todos se mostram em reações socialmente denegadas, egoísmo, agressividade, etc. Lembro também que na Bíblia, a mulher de Ló, Isso. Ló. a mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem divina. Almir Castro Neves Filho, amigo do Edu, ótimo Leite Júnior, passamos já a enxergar. A Maria Eduarda, agradecendo, gostou das referências. Gilberto Fischer, um colega de Porto Alegre, chamou provavelmente aquele médico qualquer um que encontra mais um do doutor Plantão. O André Cordeiro disse que no contexto atual, a utilização da teleconsulta ou teleorientação nos desafia, tal qual ao deficiente visual, a hipertrofiar outros sentidos para o cuidado do outro. Acho muito legal. Fernanda Coutinho te cumprimenta, parabéns, achou sua aula belíssima. De Saramago, a Fernanda Coutinho ainda, Zé Leite. Saramago se entronca à linhagem dos grandes pensadores da alma humana. Aliás, eu já abro aqui, convido todos para ouvir a professora Fernanda Coutinho, quinta-feira, às 11h, falando sobre Dostoiévski, do livro Crime e Castigo. Saramago entronca a linhagem dos grandes pensadores da alma humana, segue um certo Homero, começou a tentar enxergar esses mistérios. E Celso Vanderlei, um grande amigo, endocrinologista pediátrico, agradece, diz parabéns, Álvaro, pela reflexão que faz, trazendo a literatura para a prática médica, relação fundamental até pela força de humanização que há nessa conexão. Excelente a exposição do José Leite,
Obrigado pela oportunidade. Curiosa a relação do estar cego e o impedimento ao trabalho, como que vivemos em nossa atualidade. Qual a relação dessa cegueira retratada por Saramago com o mito da caverna de Platão? Então, em seguida, o André volta, André Cordeiro Marques, o médico como paciente, outro paradigma de nossa profissão. O Celso novamente diz: penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Ele repete a frase: cegos que veem, cegos que vendo não veem. A Estela Santos, ótimas reflexões. Uma colega que trabalha conosco no IPRED, mas é uma psicóloga de São Paulo, André da Luz Machado, agradece, excelente. Mais enriquecida e sensível estou eu, diz ela, estamos certamente todos nós que aqui que ouvimos e vemos. O Alexandre, que é o nosso secretário do Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, que tem na direção o professor César Barreira. Parabéns, professores. Enquanto ouvi a exposição do professor Álvaro, lembrei de algumas obras que apresentaram a humanidade dos profissionais de medicina. O Pat Adams, O Amor é Contagioso, Quase Deuses, Mãos Talentosas e o Cômodo Robin Koch. Bom, Excelente, você pode então fazer um apanhado aí, acho que podemos ir concluindo aí nesses próximos 10 minutos, você pode fazer um apanhado aí, por favor. Bom, primeiramente, agradecer a enorme paciência, né? Assim, de fato, a pessoa tem que ter um certo amor, alguma experiência, e eu acho que isso é maravilhoso, né? Encontrar, assim, fora da nosso campo mais imediato, né? Encontrar assim, tanta harmonia, tanta repercussão, certo? E, então agradeço primeiramente a generosidade, né, dos comentários, tá? Por exemplo, algumas observações aqui que me chamaram. Primeiramente, a professora Fernanda, até eu tentei responder aqui, ela encontra aí uma ligação com Homero, certo? Bom, não é uma coisa gratuita lembrar que Homero é considerado, né? Quer dizer, na verdade, não se tem exatamente uma noção assim, uma certeza da existência, né? Mas a imagem que fica de Homero é de um cego, né? Então nós temos, portanto, aquele que, privado da visão, parece que consegue chegar a imagens mais profundas, né? O que é um paradoxo. Nós vamos encontrar essa relação da cegueira com essa possibilidade, né, de ultrapassar a visão comum, né, de enxergar mais além das aparências. Porque a grande questão é essa luta entre o parecer e o ser, certo? E aí eu me refiro também ao mito da caverna, né, que também foi muito bem evocado, e lembrando que existe de 2000, né, o livro A Caverna, né, do Saramago, que vai tocar o mito platônico, mas ele já está aí, com certeza, certo? A questão é o ser e o parecer, porque o que nos é permitido, certo, é sempre o que o meu semioticista, que é o meu guia, certo, que é o Greimas, né, ele dizia que nós temos acesso, né, a qualquer forma discursiva pela tela do parecer. Então, tudo que nos dizem, tudo que nós vemos, certo, é sempre um plano da aparência. E o nosso percurso de compreensão, né, dos sentidos é justamente romper, chegar a perceber, né, uma imanência, tá certo? Quer dizer, um ser sob esse parecer. Então, nesse sentido, é esse jogo, porque isso é uma alegoria que ele faz, utilizando a cegueira para esse jogo que, aproveitando a imagem, é um jogo especulativo, é um jogo de olhares, de espelhos, tá certo? Que se coloca aí, né? E como eu falei, o olhar tem essa função, né? Ela função, eu diria, alegórica, né? No sentido de levar digamos, a transição de um parecer que é enganoso, que é ideológico, né? Quer dizer, para uma essência, para uma essencialidade, tá certo? O caso da mulher de Lot fica bastante claro, isso está no Caim, né? O último livro pronto, né? O último livro realmente acabado do Saramago, e em que ela é punida, né? Ao olhar para trás, né? Ela desobedece. Por outro lado, isso remonta a Eva também, certo? Já que em Caim existe
uma oportunidade de julgar aquele que nos julga, né? Quer dizer, Caim é justamente aquele que vai julgar o próprio Criador na sua relação com a sua criatura, tá certo? Então, portanto, nesse episódio, nesse momento, né, ela é condenada, ela vira uma pedra de sal. Por outro lado, ela está querendo um saber, ela quer ultrapassar as limitações do próprio conhecimento, certo? Então, de alguma maneira, ela foi punida por uma curiosidade, não é? E assim como Eva também. Mas se nós não formos um pouco assim, né, curiosos, né, nós não rompermos com algumas regras, não é? Nesse sentido, né, de nós nos conformarmos apenas com as coisas que são colocadas, tá certo? Então é difícil de nós rompermos, né, com o plano das aparências, tá certo? Enfim, agradeço aí a participação, né? E espero, né, de alguma maneira, ter estimulado pelo menos mais uma leitura, né? E quem sabe, talvez, leitura de obras não tão assim conhecidas do Saramago, como o ano de 1993, né? E outras mais, outras aventuras, o teatro, né? E outras possibilidades de leitura desse grande escritor. Bom, eu ainda vou continuar lendo aqui, mas já de antemão agradeço muito a professora Fernanda Coutinho ter nos apresentado a vocês, a Leite Oliveira Júnior. Sua participação aqui tem sido bastante celebrada, porque foi de uma clareza, sensibilidade e profundidade maravilhosa. Certamente estimulou a todos ao campo da literatura, em especial, né, a leitura do Saramago. Mas o professor César Barreira, que é o diretor do nosso Colégio de Estudos Avançados, faz duas observações aqui. Mais um belíssimo encontro, muito obrigado. Professor Dias Leite, pela bela aula de literatura. A exposição de vocês me levou a refletir que a universidade teve que parar, em parte, para trabalharmos literatura, arte e sociologia. Professor Dias Leite, por que não? Por que não o ano da morte de Ricardo Reis? E lá embaixo ele agradece pela aula de Humanidades e Saúde, muito rica a reflexão que a gente fez. A Márcia Machado, ex-pró-reitora de extensão, amiga querida, disse que foi um momento inspirador, obrigado por dar essa oportunidade de trazer esses momentos para a nossa universidade. O Bruno Fales, um aluno da Cristos, que está sempre presente com suas reflexões, gostou muito, excelentes exposições de professores, mas disse que chamou muito a atenção dele a perspectiva de classe de Saramago, que muito se relaciona com a determinação social do adoecimento determinados pelas teses de um grande sanitarista brasileiro, que foi a falecido Sérgio Arouca. Ana Cecília Chupira, aquela colega que eu havia me referido. Álvaro, como sempre, acho que aí é coisa de amiga, brilhante, sempre aprendo com você. Na verdade, apesar de sermos quase da mesma idade, eu é que aprendo demais com ela. Desde 1984, quando a conheci num congresso em Salvador, Bahia. Bom, vou passar as palavras, então, para os eleitos, e em seguida concluir a nossa sessão, já convidando a todos, né, para a sessão de quinta-feira, 11 horas, com a presença da professora Fernanda Coutinho, o livro Crime e Castigo, e eu novamente vou estar presente apenas na qualidade de curioso e tentar trazer alguma coisa de crime e castigo para a educação médica. É um desafio brutal, mas vamos ver na quinta-feira. Professor Jaleide. Muito interessantíssimo, inclusive muito honrado aí a participação também, né, do professor César Barreira, certo? E também bom ver aí que nós temos a participação do jovem, né? Não é isso? Muito bom, muito bem. Então, mostra, portanto, a qualidade tanto, acho que diatópica como diacrônica, né? Quer dizer, eu escutei Rio Grande do Sul, não foi? Também, muito bom. Mas Paulo em relação... Tavares, da Federal de Minas, também está presente. Olha aí, que espetáculo. Tem vários, deixa eu ver mais. Isso. Mas, assim, em relação ao ano da morte de Ricardo Reis, né, que é bom lembrar, o Ricardo Reis, que era, né, imaginado, certo? Como heterônimo médico, esteve 18 anos exilado por conveniência, né, após a República de Portugal, certo? Então ele vem para o Brasil e depois retorna para Portugal. Interessante, né, professor, é que esse livro, juntamente com o ensaio sobre a cegueira, são
são aqueles mais procurados pela pesquisa, certo? Assim, claro que o ensaio sobre a cegueira foi impulsionado pela sua versão cinematográfica, tá bem? Autorizada, até inclusive de forma bastante emocionada, né, pelo Saramago, que via com muita desconfiança a apropriação das obras literárias pelo universo da indústria cultural. Ele admitia, por exemplo, passar por uma ópera e tal, né, mas para um filme foi de uma grande excepcionalidade. Mas veja bem, o Ano da Morte de Ricardo Reis, que faz essa retomada, né, de um conceito, né, de que é a ideia de que nós estamos no mundo para contemplar o mundo, né, diante do espetáculo do mundo, né, que é essa grande proposta do Ricardo Reis, ele que é um clássico, né, dentro dos heterônimos de Fernando Pessoa, né, então a ideia da contemplação, né, ou se nós devemos realmente participar ativamente do mundo. Então essa é a grande chave, né, que lá está e que, sem dúvida, né, assim, olhando no todo, certamente o livro que evocou o maior número de trabalhos de pesquisa, de teses e tal, e artigos, né, é o Ano da Morte de Ricardo Reis. Muitíssimo bem lembrado. Essa é a observação de quem conhece o traçado, viu? Muito bem. Gente, então vamos nos despedir. Eu sei que momento de despedida, né? São momentos também existenciais. A vida é feita desses encontros, dessas despedidas, né? Eu queria agradecer novamente a disposição, a disponibilidade do professor Zé Leite Oliveira Júnior. E novamente também a Fernanda Coutinho, que faz a curadoria junto comigo, o professor João Macedo, dessa sessão de eventos. Já convidar todos para o mês que vem, provavelmente, com a manutenção da quarentena, devemos manter esses encontros, mas não mais 2 vezes por semana, talvez só às quintas-feiras, né? Então, professor Zé Leite, gostei muito de conhecê-lo, gostei da sua exposição maravilhosa. Queria agradecer aqui também a todos os presentes, vários amigos que estão sempre aqui interessados na educação médica, interessados na literatura, interessados na humanidade, interessados na vida, interessados na dimensão poética da vida, não só a dimensão prosaica, que é fundamental, mas essa dimensão do engrandecimento do espírito, das relações, da capacidade acolhedora, até mesmo das incompreensões dos outros, como diz Edgar Morin, e de tal maneira que queria agradecer muito. Queria agradecer muito a todos. E voltamos, então, na próxima quinta-feira, às 11 horas, com a sessão debatendo o livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Ok, gente? Muito obrigado. Grande abraço a Muito boa todos. tarde. Muito boa Obrigado tarde. pela participação. Obrigado. Estou vendo que a despedida virtual, às vezes, é mais dolorida do que a despedida presencial. Até mais, gente. Zé Leite, muito obrigado, hein? Mas eu que agradeço. Muito honrado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Fábio, você está aí? Sempre, professor. Opa, terminamos com a música de jazz. Aí, muito obrigado, Fábio. Tivemos um público bastante numeroso hoje, Zé Leite. Foi muito bom. Vamos ouvir um pouquinho de jazz antes do almoço. Muito